Fala, plantonista. Boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula em emergências cardiológicas. Nossa aula 707. O que é 707? É o horário da nossa live, todas as terças e quintas, né? Às 19 horas e 7 minutos. Boa noite, Matheus. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha área de atuação, minha especialização, residência, meu mestrado, tudo é em cardiologia intensiva. Raíra, qual seria a atuação da cardiologia intensiva? Que raios é cardiologia intensiva? Cardiologia intensiva é a área da cardiologia que cuida dos pacientes mais graves, ou seja, aqueles pacientes que necessitam de cuidados de UTI, cuidados de terapia intensiva. E a minha missão, o meu propósito aqui é fazer você dominar as emergências cardiológicas. Nossa, Raíra, por que eu precisaria dominar emergências cardiológicas? Você, como médico, como profissional de saúde, vai passar por alguma situação de emergência na sua vida, seja no seu plantão ou fora dele. Então, você precisa saber o que fazer quando essa hora chegar. Não dá para você arriscar. Não dá para você ir atender uma emergência cardiológica ou emergências em gerais sem já ter medular o que fazer. Por quê? Porque as situações de emergência, por definição, são situações de risco iminente de vida para o paciente. E as emergências cardiológicas são aquelas situações que mais geram medo, desconforto e ansiedade, justamente porque requerem frequentemente a avaliação de um eletrocardiograma com a conduta imediata, ou procedimentos como cardioversão elétrica sincronizada, uso de marca-passo transcutâneo, transvenoso e por aí vai. Sendo assim, tendo em vista que a minha área é a emergência cardiológica e eu vejo que a maior dificuldade dos colegas médicos atualmente, eu resolvi criar uma metodologia e te mostrar de uma forma simples e direcionada o que você precisa fazer nessas situações de emergência. Não é meu objetivo te ensinar toda a cardiologia, você teria que fazer a residência para isso. Meu objetivo é que você saiba exatamente o que fazer diante das emergências cardiológicas. E é por isso que nós estamos aqui todas as terças e quintas, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, trazendo conteúdo diário em emergências cardiológicas, a cereja do bolo, aquilo que você precisa saber para o seu plantão, tá bom? Gente, quem for ver esse vídeo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. E quem está assistindo pelo Instagram, já encaminha para um colega médico. Tá aqui, ó, o aviãozinho. Raíra, não sei onde é, eu te mostro, meu bem. Tá aqui o aviãozinho. Encaminha para todos os seus colegas médicos e profissionais da área de saúde, porque esse vídeo hoje, essa aula é muito importante. Qual é o título da nossa aula? Sobre o que a gente vai falar de hoje? O que todo médico precisa saber em eletrocardiograma para sobreviver ao seu plantão. E hoje a nossa aula vai contar com uma participação muito especial, que é o Dr. Tiago, também cardiologista. Ele acabou de entrar aqui, ó, eletrolaudo, e ele vai conversar com a gente. A gente vai conversar sobre esse tema, sobre o eletrocardiograma que todo médico precisa saber no seu plantão. Então fica aí, fica até o final. E a gente vai anunciar uma super parceria que nós estamos iniciando. É uma parceria que visa a justamente te proporcionar segurança no seu plantão, que você saiba o que fazer na hora do seu plantão, na hora de avaliar um eletrocardiograma, na hora de conduzir uma emergência cardiológica. Então, pensando em você, colega médico, que sim, quer dar o melhor tratamento para o seu paciente, que quer ter segurança no seu plantão, que quer dominar as emergências cardiológicas, pensando em vocês que nós montamos essa parceria. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o nosso participante super especial do Eletrolaudo para entrar na live com a gente. Tudo bem, Thiago? Deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Aceita aí o convite. E vamos nessa. Opa! Boa noite, Boa noite, muito bem-vindo, Thiago. tudo bem? Fala, plantonistas, boa noite. Já gostei da sua saudação. E aí, Thiago, como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem? Trabalhando. Graças a Deus. E agora uma honra aí poder participar da sua live. A honra é nossa. A honra é nossa ter um participante tão especial. Me fala um pouquinho pra gente sobre você, pro pessoal que ainda não te conhece, te conhecer. Fala aí sobre você um pouquinho. Pessoal, meu nome é Tiago Miranda,
Eu sou de Minas Gerais, no interior de Minas. Sou médico também, cardiologista. Me formei no Rio de Janeiro e fiz ecocardiograma em Ribeirão Preto e fiz teste ergométrico na Cetros, em São Paulo. Atualmente, a gente atua na área de emergência, a gente dá alguns plantões ainda no hospital aqui no interior de Minas, próximo à minha cidade mesmo, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte. E atuo mais fazendo ecocardiograma, mais na área de cardiologia mesmo. Tá? E sou diretor técnico também de uma clínica que a gente tem aqui em Caratinga. E só mais um monte de coisa aí também. Que sucesso! Formação multi aí, né? Cardiologia, todas as áreas. E, Tiago, me conta um pouquinho sobre a Eletrolaudo, como que funciona, como que é essa assessoria que você dá para o pessoal. Então, pessoal, a gente vai falar até disso aí um pouquinho mais para frente, vai ter surpresa aí para vocês. E a gente é fundador, né, da Eletrolaudo. A Eletrolaudo é uma empresa que a gente criou, especializada em laudar os laudos, né, de eletrocardiograma e auxiliar na condução inicial dos casos clínicos. Então, além daquele laudo, a gente não fica engessado, né? A gente sabe hoje que tem alguns plantões pelo Brasil que tem aquela telemedicina que emite laudos, né? E tem um certo tempo para emissão daqueles laudos, mas a gente sabe que aquele laudo é engessado, né? Então, às vezes, você está com um paciente, na prática, que é um paciente dinâmico, e você recebe um laudo meio estático, né? Recebi um laudo, está alterado esse eletro. E o E paciente agora? alterações na minha frente, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, a gente veio justamente para complementar essa questão da teleeletrocardiograma. Então, a gente veio auxiliar nessa condução inicial do caso clínico. Então, a gente dá o laudo e a gente pega na mão realmente do plantonista para a gente poder auxiliar nessa condução com relação à medicação, com relação ao diagnóstico, né, na parte terapêutica também. Então, ou seja, para o médico, principalmente recém-formados, ou médicos em geral, se sentirem mais seguros diante de uma emergência cardiológica, né, ou seja, um plantão de clínica, de porta, ou um plantão de sala vermelha, né? Então, a gente veio para realmente abraçar essas pessoas que a gente realmente... o intuito principal é ajudar o nosso colega médico. Show de bola. Então, assim, sou recém-formado, tenho dúvida ali, eu tenho a quem recorrer, né? E ninguém melhor, então, do que você para falar para a gente quais são as principais dúvidas. Então, assim, eu recebo muito no meu WhatsApp, deixa eu ver se as dúvidas que chegam para ti são semelhantes, você que, né, lauda vários eletros, então deve ter um N aí muito maior que o meu. Quais são aí as principais dúvidas que chegam para você? Que é o que tem a ver com nossa live de hoje, né? O que todo médico precisa saber, né, sobre eletro para sobreviver ao seu plantão. O que o pessoal mais pede ajuda em eletrocardiograma para você? Isso, boa pergunta, Raíra. Hoje a principal dúvida que os médicos têm com relação à prática médica, principalmente em emergências no hospital, são as arritmias ventriculares, né, as arritmias cardíacas em geral, principalmente fibrilação atrial de alta resposta, taquicardia supraventricular, infarto do ventrículo direito, né, que na verdade é um infarto com características e peculiaridades diferentes do coração esquerdo, que a gente pode abordar isso aqui também nessa aula mais para frente. Então, assim, as arritmias em geral os assuntos que surgem mais dúvidas, que o plantonista tem maior interesse em buscar um aprendizado, buscar uma segurança maior com a nossa equipe, que a gente disponibiliza durante 24 horas, tá? Que sucesso. Então é muito o que eu vejo também. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida na hora tanto do diagnóstico quanto de conduzir a arritmia e dúvidas também nos eletrocardiogramas de isquemia, né? Seja supra, sejam outros eletros que não são supra, que podem ser tão graves quanto, né? Então eu vejo muito isso na prática também. Gera muita dúvida isso. Então eu acho que a gente podia
já dá uma resposta inicial do que a gente vai falar hoje, né? Então a gente vai falar das arritmias e do supra, principalmente o de VD, que eu acho que tem muita particularidade, muita peculiaridade. Acho que a gente pode falar sobre isso, sobre o eletrocardiograma, o que o médico precisa saber para sobreviver na emergência. Então, entrando um pouquinho em arritmia, qual seria aí a número 1? Ah, só um parêntese, eu esqueci de avisar plantonistas que estão assistindo aqui. Não esqueçam de pegar caneta e papel para anotar, assim você vai gravar melhor, tá? O que a gente está falando. E não esqueçam também de interagir. Quando você interage, você aprende muito mais. Então a gente vai fazer uma pergunta, coloca aqui no chat sua resposta, que aí você está colocando o seu na reta também. Ou seja, você raciocinou, pensou, eu acho que esse é meu diagnóstico, então vou escrever aqui. E coloca aqui, porque quando a gente vai falando, se você vai só ouvindo passivamente, tudo vai fazer sentido. E talvez você fosse fazer um raciocínio diferente. Então, quando a gente perguntar, elabora seu diagnóstico e sua resposta e compartilha aqui com a gente. Aqui é um ambiente seguro de aprendizado, tá? É aqui que a gente tem que treinar, aqui que pode errar, não dá para errar lá na hora com o paciente. Então, pergunta aqui, se for para errar, erra aqui, erra agora na aula, porque lá na hora você vai ter a resposta, certo? Então, vamos lá. Caneta e papel na mão e interagir. Diga lá, Thiago, desculpa. O mais importante, né, que você abordou aí e falou é justamente isso, né? Um ambiente de bate-papo, uma interação, um local de aprendizado, e é muito importante as pessoas responderem, participarem, né? Para a gente poder realmente estar ajudando e tirando as dúvidas, né, que o pessoal for tendo também. Sim, e uma coisa a se lembrar, apesar de não ser dentro da parte de arritmias, umas dúvidas bem frequentes que acontecem é a questão se tem onda P, se não tem onda P. Então, às vezes, tem uma baixa voltagem no eletro, e é uma dúvida muito comum também. Será que o ritmo está sinusal? É uma fibrilação atrial? Mesmo com a resposta ventricular adequada? É uma dúvida que acontece bastante também no nosso dia a dia aqui. Boa, boa, muito bem lembrado. Bom, falando das arritmias, eu queria saber da sua experiência, qual que seria a número 1 de dúvidas, a arritmia que você mais recebe dúvida, que o plantonista ali, esse aqui eu quero laudo, esse aqui eu não sei o que fazer. Eu acho que a mais difícil do pessoal eleito aí, sem dúvida nenhuma, é ataque supraventricular. Eu acho que é a principal, que às vezes a frequência cardíaca ela está tão aumentada que às vezes fica na dúvida se tem onda P, se não tem, que a onda P acaba entrando dentro do complexo QRS. Então você acha que é tudo uma coisa só, né? Então às vezes para você diferenciar às vezes uma fibrilação atrial de um ataque supraventricular, né? Às vezes você tem que ir lá no D2 longo, olhar se o ritmo está regular ou está irregular, né? Então tem alguns macetinhos que a gente acaba analisando, ou também uma tentativa que a gente usa bastante, às vezes a gente tentar, que a gente chama dentro da cardiologia, de abrir o eletro, né? Então, às vezes a gente chama, não sei se o pessoal conhece essa nomenclatura, né, essa palavra, que a gente fala abrir eletrocardiograma. O abrir o eletro é justamente para a gente tentar diminuir um pouco a frequência cardíaca, para a gente saber se a despolarização está acontecendo lá no nosso sinusal, ou se está indo lá para dentro do His-Purkinje, né? Então, isso ajuda a gente a conduzir melhor o nosso paciente, né? A gente está falando aqui de um paciente estável hemodinamicamente, né? Falando. Então, tem algumas estratégias que a gente usa, que é uma dúvida muito comum e pertinente, né? Porque o clínico, sim, às vezes, ele não tem esse feeling, né, que a gente que já está no dia a dia ali, a gente tem. E a experiência, né, que a gente toda hora está olhando eletro, né, toda hora, então. E, bom, já que você falou dessa diferenciação, eu vou dizer aqui, galera que está assistindo, quem é seguidor meu, segue lá o Thiago, quem é seguidor do Thiago, se quiser me seguir também pode. E, gente, oi, diga, Thiago. Não, com certeza. E, gente, vamos lá. Como que a gente dá o diagnóstico de um ataque supraventricular, e como que a gente dá um diagnóstico de uma FA? Quem sabe escreve aí. FA, fibrilação atrial. Como que eu sei no eletro? E um ataque supra, eu pensei que eu ia vir assistir ela. Não, a gente vai já falar. Mas se alguém sabe, coloca aí. Enquanto isso, vou só falar uma coisinha. Às vezes a pessoa fica na dúvida, não entendeu direitinho o que a gente está falando.
Uma FA, eu vou dar já uma dica aqui, né, do diagnóstico. Ela tem um ritmo irregular. Mas quando o paciente está com a frequência muito alta, às vezes fica difícil você ver se o ritmo é irregular ou não. Às vezes fica parecendo regularzinho. Então, realmente, você tem que analisar com mais cautela, com mais cuidado, quando a frequência ventricular está muito alta, tá? Então, só para explicar aí para vocês. E E aí, vamos lá, galera. uma dica rapidinha aí, Raíra. Diga, diga. Os plantonistas aí de plantão, usar uma reguinha também no plantão ajuda, né? Para a gente colocar essa reguinha entre os dois R's, né? Tem um complexo QRS, então eu pego de uma onda R até a outra onda R. Então eu pego em várias derivações, é uma estratégia também no dia a dia, na correria, a gente faz no papel mesmo e vai riscando para a gente saber se esse ritmo está regular ou irregular. Às vezes eu não consigo identificar isso só a olho nu, então a gente pode pegar uma régua e ir testando isso em várias derivações, tá bom, plantonistas? Fica a dica aí para vocês. Olha aí, fica ligado, galera. Então vamos lá que eu estou esperando vocês escreverem aqui. Como que eu faço o diagnóstico de uma FA? Eu já dei uma dica. É um ritmo irregular. Eu sei que vocês sabem, podem deixar aí nos comentários. E como que eu faço o diagnóstico de um ataque supraventricular? Enquanto vocês escrevem, a gente vai dando um tempinho aqui para vocês escreverem. Relembrando, gente, tem muita gente que fala assim para mim, Thiago. Olha, Raíra, eletro não é para mim. Ai, emergência cardiológica não é para mim. Gente, não existe isso de emergência, não sei para você. Você é médico e atua como médico, em algum momento você vai estar diante de uma situação de emergência e é melhor você saber o que fazer nessas situações de emergência. É isso que a gente sempre vai trazendo aqui nas nossas aulas. E a parte do eletro, o Thiago dá um ótimo suporte aí para quem precisar, né? Quem fizer a assinatura, porque ele dá o laudo do eletro em até 15 minutos, né, Thiago? Que rapidez. Até 15 minutos e a gente Mas, fica rapaz, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábado, domingo, Natal, virada de ano, velório da sogra. minha nossa, velório da... Bom, Thiago, acho que o pessoal está meio acanhado hoje. Então vamos falar aqui a primeira. Doutor Matheus, cardiologista. Bora, Matheus. Ele acabou de entrar, já vai responder aqui. Fale lá, Matheus. E uma dica, isso que você falou também é interessante. E uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal do Eletrolaudo é o seguinte: um copo d'água e um eletro não se nega a ninguém. Um copo d'água e um eletro não se nega a ninguém. Falando em água. Isso. Então chegou no pronto-socorro, né, com uma dor precordial. Mesmo que, às vezes, a gente não gosta de chamar, né, de dor típica ou atípica, né? Perfeito, perfeito. Atípica, mesmo que a gente chame essa dor de atípica, a gente considera uma síndrome coronariana aguda pela clínica, né? Então, a gente não precisa de eletrocardiograma para falar que a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda. Então, eu vou negar um eletrocardiograma a esse paciente? Jamais. Gente, estão perguntando, só rapidão, Thiago, estão perguntando aqui qual que é a pergunta. A pergunta é como faz o diagnóstico de ataque supraventricular e como faz o diagnóstico de fibrilação atrial. Só um parênteses, desculpa te interromper, só para o pessoal que está entrando, eu pedi para eles participarem, qual é a pergunta, né? Mas vai lá, continua. Então não se nega eletro para ninguém, né? É um copo d'água e o eletro, você não pode negar paciente nenhum. Entendeu? Então, chegou com essa dor, mesmo que a gente chame ela de atípica, a gente vai lá, deita o paciente lá e roda o eletro. O eletro é um exame rapidinho, né, de fácil acesso e que elucida muitos diagnósticos para a gente. Então, vale muito a pena fazer esse eletro. Rapidinho. Excelente, perfeito. O Júnior está perguntando se vai ter algum curso de eletro para o acadêmico. A gente vai falar até o final aqui da live. Fica com a gente, Júnior. Tem novidade, tem desconto, tem cupom, vai ter muita coisa boa aqui nessa aula de hoje. Bom, já que o pessoal está acanhado, vamos lá, doutor Tiago, laudista de eletro. Como que a gente faz o diagnóstico de um FA? Sim, bem sucinto. Bem, então, o primeiro passo aí, né, eu acredito que todo mundo sabe, né, mesmo que está com um pouquinho de vergonha aí, é a ausência da onda P, né? Então, o principal alteração que a gente vai ver é a ausência da onda P, o QRS estreito, e a gente tem um ritmo irregular. É onde que eu falei para a gente colocar a reguinha e medir de uma onda R até a outra onda R.
né? Então, assim, de uma forma mais grosseira, né, seria isso um diagnóstico básico, né? Bater o olho é uma FA, né? Boa. A gente tem os próximos passos para a gente identificar se vai ter que fazer alguma medicação ou não, se o paciente está estável ou instável. Então, é muito importante, pessoal, vocês terem esse raciocínio clínico, né? Então, às vezes, não adianta nada também você saber o diagnóstico, saber o eletrocardiograma e você não ter o raciocínio em cima do eletro. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla da questão de receber aquele eletro engessado, né, do hospital. Então, não adianta nada você receber um diagnóstico correto e não saber o que fazer com esse eletro, né? Então, é muito importante esse raciocínio clínico em cima da alteração, né? Perfeito. Eu sempre falo muito aqui, né? Quem é meu aluno, quem é seguidor meu, sabe que eu falo muito, gente, diante de uma taquiarritmia, né? E por taquiarritmia já se entende que é um ritmo não sinusal. Por quê? Porque uma taquicardia sinusal vai ser consequência, não vai ser causa, né? Então, o paciente está com sepse, de, sei lá, qualquer foco pulmonar, tá em taquicardia sinusal. Eu vou cardioverter ele, não faz sentido. Eu vou resolver a causa da taquicardia. Então, eu vou dar volume, vou dar antibiótico, etc., para estabilizar o paciente e a taquicardia vai melhorar. Ele está hipotenso, está chocado. Ah, o paciente está anêmico. Eu vou fazer. Ah, está com 6 de hemoglobina. Claro que ele está com taquicardia sinusal. Então, a taquicardia sinusal não entra nessa aula, nesse algoritmo que eu falo sempre. Então, quando a gente está diante de uma taquiarritmia, a gente tem que ver, então é não sinusal, a gente sempre tem que ver se está estável ou instável, né? Porque diante de uma instabilidade, acabou, a gente tem uma única conduta, que é a cardioversão elétrica sincronizada. E aí, para memorizar os critérios de estabilidade, a gente fala muito dos 4Ds, 5Ds, né? Que no ACLS ele pontua insuficiência cardíaca aguda, dor torácica isquêmica, hipotensão ou outros sinais de choque, alteração aguda do estado mental. Ele pontua e às vezes o aluno fica, nossa, é muito difícil de memorizar e tudo. E aí a gente tem os 4Ds, né? Dispneia, para lembrar de insuficiência cardíaca aguda, diminuição da consciência, para lembrar de alteração aguda do estado mental, diminuição da PA, para lembrar de hipotensão e outros sinais de choque, e dor torácica, para lembrar de dor torácica isquêmica. Então, foi exatamente isso que você falou, Thiago. Ah, viu o eletro aqui. É uma FA, tá bom, é um FA. E aí, olha o eletroinjeção, é um FA. Mas é um FA com 180 batimentos e o paciente ficou hipotenso por causa da FA, 200, aí é uma coisa. Não, é um FA ali de 120 e o paciente está com outra alteração, às vezes ele está até dispneico, ele está com alguma outra questão que leva a uma frequência mais aumentada e é uma consequência. Então, tudo a gente tem que ter um raciocínio em cima mesmo, né, do diagnóstico, né, do eletrocardiográfico ou diagnóstico mesmo que está diante da gente. Isso você falou, tratar sempre a causa, né? Nunca a consequência, né? Como disse, você quer matar uma árvore, você não corta o galho, você corta a raiz, né? Então a gente sempre tem que tratar a causa. O que me lembrou que agora é um assunto também de pronto-socorro, mas não é dentro de arritmias ventriculares, mas só para a gente poder florear um pouquinho aqui também, a questão de urgências hipertensivas e emergências hipertensivas. Então, às vezes, o paciente está com uma dor de cabeça e o que está fazendo a pressão dele subir é a dor de cabeça. Aí o médico vai lá e dá um captopril para o paciente, ainda dá sublingual ainda para piorar a situação. Né? Então, gente, tudo começa do raciocínio, né? Eu gosto de falar muito pro pessoal que, assim, a gente sempre, quando tá diante de um paciente, a gente tem que pensar no pior primeiro. Nossa, Raíra, claro, gente. Então, chega um paciente com alteração neurológica, um rebaixamento de nível de consciência. Aí vamos supor que é um paciente jovem. Você vai pensar, é um PT. Não, a menina tava AVCzando lá. E aí, você perdeu o tempo. Primeiro, pense no pior. Não foi, descartei, ufa, respira e vou com calma. Se foi, eu já vou tomar as condutas e resolver. Então, a gente chega o paciente com crise hipertensiva, né? É uma emergência hipertensiva? Tem lesão aguda de órgão-alvo, né? Que vai levar à morte, né? Uma lesão aguda e progressiva? Tem. É um edema agudo de pulmão hipertensivo, é uma dissecção aguda de... Eu vou resolver imediatamente, aniprídia e tudo mais. Não é uma lesão aguda de órgão-alvo. Então, eu vou ver. É uma urgência hipertensiva ou é uma pseudocrise? Se é uma pseudocrise, às vezes o paciente está com a dor lombar muito importante, aí está hipertenso. Adianta você ficar dando os antihipertensivos? Não, vai resolver a dor do homem, pelo amor de Deus. O paciente chega ansioso ali, um velório, não sei o quê. Às vezes a gente tem que fazer até um ansiolítico.
começa deixando em ambiente calmo, medir a pressão e tudo. Então, eu tenho até um módulo na minha mentoria que é só sobre crises hipertensivas, que aí eu falo bem direitinho disso. Então, assim, e aí, outra questão que é muito comum, o pessoal chega a uma crise hipertensiva e faz furosemida. Eu, ai, meu Deus do céu, quem é meu aluno não faz furosemida para crise hipertensiva. Lingual, né? Ou captopril sublingual, quem é meu aluno, sabe, de fedipino, não faz isso, faz o que está na diretriz, né? Bom e velho, captopril normal mesmo, VO, ou a clonidina. Isso se for a indicação, né? Tem que passar por toda aquela avaliação que a gente falou. Perfeito, muito bom. O Júnior está perguntando aqui quais as emergências cardiológicas mais comuns no PS. Júnior, hoje são várias as emergências cardiológicas, acho que dor torácica é uma causa muito comum, a arritmia também, e essas estão englobadas na aula de hoje. A aula de hoje a gente está falando de tudo que o médico precisa saber sobre eletrocardiograma para sobreviver ao plantão. E a gente vai falar das arritmias e das alterações isquêmicas, né? Focando hoje no infarto de VD, porque na verdade se a gente fosse falar de todas as alterações isquêmicas, seriam acho que umas 30 aulas. Então vamos focar em uma coisa para falar bem daquela coisa. A gente pode marcar outros encontros, outras aulas depois, né? Então tá bom. E aí eu te pergunto, Thiago, vamos supor que é um ataque supra. Ah, ninguém falou, né? Cadê o Vandro que perguntou aqui qual foi a pergunta? Ataque supraventricular, né? Me diz aí o diagnóstico da ataque supraventricular, como que eu faço? E quando você dá esse diagnóstico, em geral o pessoal fica com dúvida do que fazer, não dá a resposta, que eu vou fazer uma quiz de perguntas aqui. O pessoal fica com dúvida sobre o que fazer com ataque supra, como que é ataque supra? Fala aí pra gente. Fica, né? O primeiro passo é o desespero, né? O primeiro passo é o desespero, né? Assim, e rezar para o paciente estar estável, né? Hemodinamicamente. Então, e o segundo passo, o que eu vou fazer, né? O paciente está estável, eu estou com o monitor ligado, uma frequência de 170, 180 batimentos por minuto, mas o paciente está estável, né? Então, assim, menos mal, né? E a principal dúvida é o que eu vou fazer primeiro para tentar reverter essa frequência cardíaca, né? Não fala a resposta. Vamos perguntar para os nossos ouvintes, que não são só ouvintes, vão participar junto com a gente. Gente, ataque supraventricular, você vai ver, é muito simples, né? QRSzinho estreitinho, ritmo regular, e você não consegue visualizar aquela onda P normal sinusal. E aí, o que a gente faz? O paciente está estável, o doutor Thiago está falando aqui, ele recebe muito essa dúvida. Você tem essa dúvida também? Se você tiver essa dúvida, conta pra gente aí. Ó, a Dan Rocha já está aqui dando uma resposta. Quem concorda com a Dan? Instável cardioversão, sem dúvida. E se tiver estável, muito bem, Ama Esportes colocou, o diagnóstico é clínico. Se o paciente está instável ou estável, vai ser o exame físico e os sinais vitais. Vou mostrar se ele está instável ou estável. Mas, gente, o que você vai fazer? TAC supra estável. Letra A, coloca aí, galerinha. Letra A, adenosina 12 miligramas. Letra A. Ou pode escrever também, se quiser escrever completo. Letra B, se quiser, coloca só a letra. O que eu faço com ataque supra estável? Letra A, adenosina 12 miligramas. Letra B, amiodarona, em bombas de infusão. Letra B, amiodarona. Letra C, beta-bloqueador. Teve um que sugeriu beta-bloqueador. Faça um beta-bloqueador venoso, metoprolol 5mg EV, por exemplo. Letra D, manobra de valsalva modificada. Ou letra E, adenosina 6mg. O que eu faço com uma ataque supra estável? Se esquecer as letras, pode escrever só o que eu falei mesmo, qual que seria a sua resposta. Ou se tiver difícil de escrever, coloca só a letrinha que a gente colocou. Vamos ver. Muita gente aqui falando que se for instável, é para cardioversão. Aí, estável, tem algumas respostas aqui, ó. Estável, manobra de vagal, adenosina. Outro perguntou, estável, beta-bloqueador? E outro falou aqui, estável, adenosina 6mg. A Dan colocou manobra vagal. E aí, Thiago, qual que seria a resposta certa? Manobra vagal, qualquer manobra vagal, manobra de valsalva comum, manobra de valsalva modificada, adenosina, amiodarona, beta-bloque, o que vai fazer? Estável, tá? Que super estável. Então, pessoal, é uma pergunta assim, às vezes a gente pensa que é uma resposta simples, né? E não é, tá? Já está indicado em protocolo que antes da gente realizar a medicação venosa, a gente tem que tentar as medidas não farmacológicas primeiro. E a principal medida não farmacológica é
Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Não, ele respondeu adenosina 6 miligramas, né? O Anderson. Teve a Aí, resposta de adenosina 6, teve uma manobra vagal, uma manobra de valsalva, teve isso. deixa eu ver, beta-bloque interrogado, e foi isso. Foi isso. Mas não Faz especificou qual a manobra. isso. A gente faz a valsalva modificado mesmo, né? E é 42% mais ou menos de chance de reversão. Já Então, ia te pedir esse dado. Por que eu não posso fazer qualquer vagal? Por que eu tenho que fazer manobra de valsalva modificada? Porque a reversão é muito maior. As outras aí variam, né? 5, 6, 7, né? 10, 12. A modificada é muito melhor, por isso que a gente tem que fazer. Mas vai não, lá, fala lá, desculpa. 2% Meu Deus do céu, tô nervosa, tô aqui ansiosa. Escorregou meu celular. Então, pessoal, de 40% a 42% de chance de na valsalva modificada. E é importante também fazer a manobra da forma correta, tá? Você não adianta às vezes saber, né? A resposta é manobra vagal modificada, mas será que eu sei fazer isso lá diante do paciente? Que é importante você executar a manobra de uma forma correta, porque você tem que estar com o monitor ligado. Geralmente, o que a gente faz no hospital? Pelo menos aqui, eu peço a ajuda de duas pessoas. Uma fica mais ou menos na região da perna, a outra fica na região da cintura, né? Então eu vou contando ali até 10 ou até 15 segundos com a seringa de 10 para o paciente soprar, né? E quando der aquele tempo certinho, a gente, né, a técnica de enfermagem auxilia a gente vira o paciente e já presta atenção lá no monitor para ver se a gente vai ter essa reversão. Tá? Então, assim, o que a gente puder evitar de medicamento no paciente, gente, é melhor. E a gente sabe que o medicamento ele é uma droga, né? E todo medicamento ele tem seus efeitos colaterais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, de evitar, deixar o medicamento para realmente se tiver necessidade. Às vezes, o paciente está dentro dos 42% de chance, você vai reverter essa situação e salvar a vida do seu paciente, né? E Então, isso sem risco nenhum para o paciente, né? É uma manobra, então, assim, super vale a pena. Então, por isso que eu digo, gente, a gente tem que começar, tem que tentar seguir esse passo a passo. Tipo, o paciente está instável, vai lá e faz a conduta de imediato, cardioversão. Não, o paciente está estável, então respiro, calma. Não sai correndo, pegando droga, calma, está estável. Eu posso fazer e eu devo fazer a manobra, né, de valsalva modificado primeiro, antes de ir para a medicação. Então, assim, lá no Dante, no pronto-socorro, a gente recebe muito taxupra. O paciente é estável, a gente tá tranquilo, aí vai lá, explica o paciente como é, aí ele sopra a seringuinha, depois a gente eleva os membros inferiores, tudo. Ah, deu certo, tem vários que dão certo, não deu, agora a gente vai para medicação. Então, você ter a sequência na sua cabeça te deixa muito tranquilo. Para que você vai ficar desesperado com um ataque supra se está estável? Você vai tomar a conduta tranquilamente, explica o paciente tudo, não resolveu, vou para minha adenosina. Então, para quem perguntou aí, perguntaram de bloqueador de canal de cálcio e tudo mais. No ACLS, a gente tem essa sequência, né? Você faz a manobra de valsalva modificada, que é a que tem maior chance de reversão, não reverteu. Você faz adenosina 6, não reverteu, faz adenosina 12, não reverteu, você pode ir para alguma medicação de controle de frequência. E aí entram várias, pode ser bloqueador do canal de cálcio, beta-bloque, etc. Pode ser sim. Mas, em geral, o taxupra, assim, pelo menos o que eu tenho visto, eu saio na manobra de valsalva ou lá na adenosina primeira, na segunda. E é importante também ressaltar, Raíra, assim, fazer adenosina em bolos, tá, pessoal? Sim. Isso é possível, né, de forma rápida e elevar o membro do paciente, tá? E depois fazer um flush ali de 10 ml, né, de Sabe o EBD. que a gente gosta de fazer lá no Dantas, que eu levo para a vida? Pega a torneirinha e já deixa tudo encaixado. Então, pega o acesso. Isso. Uma vez, isso. Perfeito. Aí você já encaixa a adenosina e encaixa o flush de 20 ml de soro. Aí E você faz a adenosina, vira a torneirinha em menos de um segundo, faz o flush, eleva o membro e mantém um pouquinho elevado. Aí aumenta, porque é a droga de menor meia-vida da medicina, é muito rápida a meia-vida. É tanto que no monitor, quando o paciente começa a bradicardizar e faz uma sistoliazinha às vezes, que a gente para junto com o paciente, então, aí passa rápido, né? Passa é, rápido, a meia-vida é curta. é importante Desculpa, pode ficar falar. o paciente, né? Porque Sim, a sensação é de morte,
né? Então, é uma das piores sensações, eu acho, que o paciente pode sentir, que ele sente que realmente, ó, você vai morrer um pouquinho, mas você vai voltar. Aí você diz, olha, igual andar de... Você não diz, vou te fazer um remédio aqui que é como se você fosse morrer. Não fala isso que o paciente vai sair correndo. Eu fico com a minha arritmia mesmo. Não, você vai fazer uma medicação. Essa medicação é para controlar a sua arritmia. E ela, torneirinha facilita muito, exatamente, é um esporte que eu tô falando. E essa medicação dá uma sensação como se tu fosse andar numa montanha-russa, mas ela passa muito rápido, você está monitorizado, está aqui no hospital, a gente está aqui com você, você está no ambiente seguro. Passa segurança para o seu paciente, certo? O Vandro perguntando, tratar frequência ou ritmo não depende da clínica, analisar o QRS. Vandra, que a gente está falando aqui da taquicardia, da ataque supraventricular, certo? Então, ataque supra é um ataque arritmia, se tiver instável, você cardioverte, se tiver estável, você segue essa sequência que a gente falou, né? Manobra de Valsalva modificado, não resolveu a adenosina 6, não resolveu a adenosina 12, não resolveu, aí você vai para o controle de frequência, como você iria para outras arritmias, como, por exemplo, a FA. Então, essa pergunta que você está fazendo, não sei se você está fazendo pensando em FA, tratar frequência ou ritmo. Então, não depende da clínica, depende 100% da clínica. Foi onde a primeira coisa que a gente falou, né? Se está instável, cardioverter. Se estiver estável, você vai tranquilo. E essa questão de discutir frequência e ritmo, a gente discute mais em FA, mas é até mais ambulatorial para o cardiologista, é uma coisa muito específica do especialista. O que você, plantonista, precisa saber essa FA, como qualquer ataque arritmia, está causando instabilidade? Então eu vou cardioverter. O paciente está com 200 de frequência, a PA despencou por causa dessa arritmia. Eu vou ter que cardioverter, está causando instabilidade. Ai, tem risco de AVC. Tem, mas ele ia morrer agora se eu não cardiovertesse. Então não é para cardioverter qualquer FA. Se a FA estiver estável, você vai cardioverter o paciente, correndo o risco de fazer um AVC nele, de graça, entendeu? Não, não é para fazer. Você não sabe quanto tempo que essa FA tem. Então, tem muita discussão nisso na FA. Tá? Mas se você pensar nesse algoritmo geral, tá que a arritmia instável, estável. Aí você vai mais tranquilo. Por exemplo, FA instável, cardioverte. Estável, eu controlo só a frequência. Eu nem quero controlar ritmo aqui no pronto-socorro. Certo? Então vamos para a nossa segunda. Então, gente, quem está acompanhando aí vê que gera muita dúvida, né? Gera muita dúvida. O cardiologista, né, eu, o Thiago, a gente vê isso no nosso dia a dia, então a gente tem esse manejo de cor, mas é a nossa especialidade. Para quem não é especialista, a gente percebe que gera muita dúvida. É por isso que nós temos esses nossos projetos. O meu projeto que é a mentoria em emergências cardiológicas, né, que eu tenho, por exemplo, teve uma pergunta se teria um curso de eletrocardiograma para aluno de medicina. Na mentoria eu tenho, no primeiro módulo, um curso de eletrocardiograma, um curso completo de eletrocardiograma. Na minha mentoria são 5 módulos. Um deles é de eletro, o módulo 5, que o Thiago já até falou hoje, sobre crise hipertensiva, tem um módulo só de crise hipertensiva, tem um só de síndrome coronariana aguda, tem um módulo também de dor torácica na emergência, as principais causas fatais e tudo, e um módulo de insuficiência cardíaca. Essa é a minha mentoria. E aí você pode dizer, Raíra, olha, eu saí da faculdade, não estou me sentindo preparada e tudo, queria fazer essa mentoria. Muito bem-vindo. Só que a mentoria, no momento, está com as vagas fechadas. Por quê? Porque é uma mentoria. Então, eu tenho um encontro semanal com os meus alunos, eu dou toda a assessoria, tiro dúvidas, a gente tem aula, a gente conduz casos clínicos, né, em simulação realística. Então, ela abre e quando a gente completa a turma, ela fecha. No momento, ela está com as vagas fechadas. Tem a lista de espera lá na minha bio. Raíra, mas eu vou para o plantão amanhã, o que eu posso fazer? Fica na aula com a gente para você aprender e você pode já, por exemplo, se inscrever aqui no Eletrolaudo, porque aí você vai ter a oportunidade de receber os laudos desse eletrolaudo. Eu queria para ontem, a mentoria só vai abrir, sei lá quando. Tem um Eletrolaudo aqui todo dia com você. Ele vai te dar o laudo e a condução inicial do caso, né? Então, um ataque supra, a pessoa ficou na dúvida do que fazer. O Thiago estava me falando, né, na nossa conversa aí dos últimos dias. Tem muito isso, eu explico para o plantonista o que fazer e tudo mais. Então, é algo que você pode fazer, certo? Então, vamos falar aqui já rapidamente aí do infarto de VD. E aí, depois do infarto de VD, a gente fala da nossa parceria. Gente, eu aqui da mentoria de emergência cardiológica, Raíra, e o Dr. Thiago, do Eletrolaudo, a gente está entrando em parceria. Para quê? Para melhor atender você. Por exemplo, tem a mentoria para quem quer aprender os casos de emergência cardiológica. Tem o Eletrolaudo para quem quiser ter a segurança no plantão. Olha, vai ter um eletro aqui que eu não sei o que fazer, eu vou ter o laudo em 15 minutos e uma sugestão de condução inicial. Se eu mandar o caso clínico para o Dr. Thiago, ele vai me dizer o que fazer ali, né, no caso. Então, nosso objetivo é que você tenha segurança no seu plantão.
Tanto que você aprenda os casos de emergência cardiológica, os outros, né, que não dependem do eletro comigo, quanto que você tem aí o laudo e a condução inicial do eletro com o Dr. Tiago. Então fica com a gente até o final que a gente vai falar dessa parceria e tem cupom de desconto e a gente vai explicar como é que vai ser. Então vamos lá, Tiago, fala do infarto de VD, qual a dúvida da galera, Então, o que que o, você vê aí? o infarto de VD também é uma dúvida muito comum assim, no nosso dia a dia, né, dentro da eletrolaudo também. E a gente vê no dia a dia muita gente fazendo, né, seguindo o protocolo mesmo de um infarto, como se o coração direito fosse igual ao coração esquerdo, né? Então a gente detectou um infarto, pessoal, no eletro. O infarto de VD, a gente chama é uma cavidade especial, então ele tem suas peculiaridades, então tem que receber um tratamento como tal, né? Então, às vezes você guardou na cabeça ali, eu tenho que fazer AS, clopidogrel, 300 mg de AS, 300 mg de clopidogrel, tem alguns protocolos que deixam assim, a estatina ou não, né? Podendo fazer. Eu vou lá e faço isordil no paciente. Então, assim, Morfina, né? Monabich, aquelas mnemônicas. morfina, né? Que altera a questão do tônus vagal também. E outra coisa, então lembrar, pessoal, se tiver diante de um infarto do ventrículo direito, o isordil e o diurético, né, uma furosemida, por exemplo, ela tem que ser evitada, né? E a gente vê isso acontecendo, eu vejo isso acontecendo e não é raro não, é muito comum o médico fazer isordil no infarto de VD. Então, às vezes ele sabe identificar um infarto no eletro, mas eu não sei se é de ventrículo direito, se esse infarto é anterior, eu não sei diferenciar as paredes dentro do eletrocardiograma, eu sei que é um supra. É um supra de 2 milímetros aqui, então eu vou fazer o protocolo bonitinho para o meu paciente. E às vezes eu A esqueço. receita de bolo. Então aí pega um infarto de VD, né? Então, assim, se acontecer isso, pessoal, como diz, aí tem que usar atropina, fazer volume para tentar reverter a situação. Porque o isordil, ele pode fazer uma bradicardia no paciente, né? E pode fazer uma hipotensão também. Então, Que às o vezes, infarto de VD já vai estar causando, né? Infarto inferior com VD. então nunca, presta bem atenção, pessoal, nunca usem drogas que diminuem a pré-carga. Nunca usem drogas que diminuem a pré-carga, porque o tratamento é justamente ao contrário. Eu vou querer otimizar a pré-carga, diminuir a pós-carga, e eu quero aumentar a contratilidade do ventrículo direito. Então, como que eu vou melhorar um infarto de ventrículo direito fazendo um isordil, que é um medicamento furosemida? Fazendo um medicamento que eu estou diminuindo a pré-carga. Então não faz muito sentido, né? E a gente vê isso acontecendo muito por aí, né? Assim, e lembrar também, pessoal, eu estava comentando com a Raíra a questão do V3R, do V4R, do V7 e do V8, né? Então a gente tem que descartar ou confirmar a presença do infarto do VD. Uma vez que você fez o V3R, V4R, V7, V8, não é infarto de VD, beleza, pode fazer o isordil, tranquilo. Mas no primeiro momento, eu recomendo não fazer até que você tire essa dúvida, né? Como eu disse, o ventrículo direito, vou puxar para o meu lado aqui agora do ecocardiograma, né? Que uma do diagnóstico do ventrículo direito, do infarto de ventrículo direito, além da clínica e além do eletrocardiograma, se você tiver disponível no serviço o ecocardiograma, também elucida bastante. A gente vai ter uma acinesia da parede do ventrículo direito, a gente vai ter uma regurgitação da válvula tricúspide, né, jogando sangue para dentro do átrio direito devido à dilatação do anel, né, e a diminuição da contratilidade do VD. Né? Praticamente o VD fica acinético.
E isso é muito nítido para a gente que trabalha com ecocardiograma. Então, assim, é mais um dado que a gente tem para ajudar a elucidar o diagnóstico do ventrículo direito, né? Com E certeza. lembrar que o VD, gente, ele funciona como um condutor de sangue, né? Então, se ele é um condutor de sangue, não faz sentido eu diminuir a pré-carga dele, né? Exato. Então, assim, é basicamente isso. Então, o infarto do VD, pessoal, então é a clínica, né? Eletrocardiograma e nos melhores dos serviços aí, se você tiver disponível, o eco, né? Então, na maioria Perfeito. não tem, então a gente faz a clínica e a gente faz o eletrocardiograma, tá? Vocês têm dúvida com relação ao Eu, infarto do ventrículo eu direito? vi uma dúvida aqui do Anderson. Aumenta o risco de roubo coronariano? Não, Anderson, o isordil, ele na verdade é um vasodilatador coronariano, assim como o tridil, né? É, e a gente até tem preferência deles no infarto, em geral, não o infarto de PD, que a gente está falando que não é para fazer, mas no infarto, né, de ventrículo esquerdo, porque ele vasodilata a coronária, né? Ao contrário da morfina, que vai passar dor sem você ter resolvido o problema. O roubo de coronária é um risco teórico, né? De quando você usa nipride em um paciente que está com a síndrome coronariana aguda. Teoricamente, poderia ter esse roubo de coronária, você deveria usar tridil, mesmo em caso de crise hipertensiva. Na verdade, não é nada confirmado, é um estudo muito pequeno, é algo muito teórico. Por exemplo, na minha prática, no Dante Pazanese, se eu tenho um paciente com síndrome coronariana aguda, se ele tem dor e hipertensão, claro que eu vou fazer o tridil, né? Porque ele tem dor, mas porque ele tem dor e pode ser que ajude um pouquinho na hipertensão dele. E não é bom o paciente com síndrome coronariana aguda ficar hipertenso, porque aumenta o trabalho miocárdico, aumenta o consumo de O2 miocárdico, pior isquemia. Mas se eu tenho um paciente sem dor e ele tem hipertensão, principalmente se ele tiver no edema agudo de pulmão hipertensivo, eu vou colocar nipride para ele, sem medo de roubo de fluxo coronário, e nunca vimos acontecer. Então, isso é algo muito teórico. O tridil, o grande problema, então, eu estou só falando isso porque você falou do roubo de fluxo coronário, se discute isso quando a gente fala de usar o tridil ou nipride para hipertensão na síndrome coronariana aguda. O tridil, ele é mais venodilatador. Para ele ser arteriodilatador, ele tem que ter uma dose muito alta que a gente geralmente não usa. Então, por isso ele não é tão bom para controlar a pressão. Mas eu repito, se seu paciente com síndrome coronariana aguda tem dor isquêmica, dor torácica e alguma indicação do vasodilatador EP, como edema agudo de pulmão ou hipertensão, aí você faz o tridil, porque ele tem dor. Para tratar a dor dele vai ajudar um pouquinho na hipertensão. Se ele não tem dor, principalmente se ele já tratou e tudo, e tá com alguma indicação de vasodilatador venoso, aí a gente faz o nipride. Mas isso é uma coisa mais, acho que talvez um pouco mais para especialista, não sei, mas fica a dica também. Sobre o impacto de VD. Ah, diga lá, Thiago. Só ia propor uma sugestão aqui, né? E se por acaso a gente fizer, né, no nosso dia a dia aí no plantão, sem querer, despercebido, eu fiz um isordil para o meu paciente com infarto de ventrículo direito. Isso não é difícil. Às vezes o diagnóstico de infarto de ventrículo direito vem depois da hipotensão por isordil ou hipotensão por morfina. Eu já recebi uma ligação assim. E eu disse, me manda o eletro. Aí era um supra inferior. Eu disse, faz V3R, V4R. Deixa eu ver o V1, que o V1 suprado já dá o diagnóstico de infarto de VD, né? Se tiver infarto inferior. Aí tinha, não, agora vai de volume, vai de volume. Ah, desculpa, já tô dando a resposta. Não sei se já era para dar a resposta. Pode falar. Não, a resposta, a pergunta, na verdade, é o seguinte. Ah, não era essa. Foi mal. Se eu fizer o isordil para um infarto de VD, para mim tentar reverter, vamos supor que eu tentei aumentar a pré-carga desse paciente com volume. Então, eu tentei melhorar a pré-carga dele, diminuir a pós-carga, né? Tentei melhorar a contratilidade com volume. Só que o volume não resolveu. E agora, alguém sabe qual que é o próximo passo? Coloca aí, gente, quem sabe. Olha, fiz isordil ou morfina, paciente ficou mais hipotenso. Fiz volume e não resolveu. O que que eu faço? Desculpa, Thiago, é isso, né? O que que eu faço? Enquanto vocês escrevem, eu vou só responder o Vandro aqui, ó. Nitrato em infarto de VD é restrito. Isso, Vandro, é restrito. É isso que a gente está falando, tá? Eu estava falando do infarto de VE, paciente com infarto de VE sem VD, tá? Então, sei lá, um anterior, né, um lateral, ou um inferior que não pegou VD.
E aí, né, se ele tiver hipertenso, posso fazer niprid? Posso, mas se ele tiver com dor, eu faço tridil, tá? Só para não ficar nenhum desentendido aqui. Mas é isso que a gente está falando mesmo, viu, Bando? Não só o nitrato, quanto a morfina. E aí, vamos lá, gente. O Então, Anderson, entendi, muito obrigado. e De se eu nada. Então, vamos lá. Ninguém vai saber a resposta? Diz lá, Thiago. conseguir otimizar a pré-carga com volume, pessoal. Eu fiz volume, tentei reverter, não consegui. E aí, o que eu faço? Vou dar Vamos uma lá. dica aqui, professor. O objetivo, gente, é aumentar o débito cardíaco. Por isso que é o raciocínio clínico. Você tem que aumentar o débito cardíaco do paciente, né? Você vai diminuir a pré-carga, aumenta o débito cardíaco. Fez volume, é a primeira opção. Mas você não conseguiu reverter. E Deixa eu aí? dar uma outra dica. Eu tô dando uma dica aqui. Não sei se estão entendendo a minha dica, mas deixa eu dar outra dica. O paciente entrou em choque cardiogênico, né, gente? Ele está em choque cardiogênico por VD. Existem várias causas do choque cardiogênico no infarto. A principal delas é tão óbvio que ninguém tem coragem de falar. Quando eu pergunto assim, qual é a causa, ninguém fala. A principal causa é a falência do VE, porque ele está isquêmico, então a principal causa de choque cardiogênico no infarto é a falência de ventrículo esquerdo mesmo, mas existem outras causas, como falência de VD, que é o caso que a gente está falando agora, ou complicação mecânica pós-infarto, como IM, então tem algumas. Mas vamos lá, gente, você fez o volume, o paciente está em choque cardiogênico, por VD, fez volume e não melhorou. Você quer fazer o quê? O doutor Tiago já falou, para aumentar a contratilidade, o que está faltando? Quero aumentar o débito cardíaco. Vamos lá, alguém falou aí, falou noradrenalina, outro falou dobutamina. Dobuta, olha aí o Anderson. Aí, Inotrópico, né, gente? Inotrópico, com certeza. Muito parabéns aí. bom. Parabéns. Adam, não, vários falaram, é que eu não tinha subido aqui para mim. Ah, O é. Vandro, Adam e o Anderson, parabéns. Noradrenalina. A gente pensa em noradrenalina porque o paciente está hipotenso. Aquele choque geral, né? O paciente está hipotenso, não respondeu com volume, vou fazer nora. Não serve aqui para o choque cardiogênico. Às vezes a gente precisa fazer nora no choque cardiogênico, tá, gente? Mas a nora é um mal necessário. Se eu não resolver com o meu volume, minha dobuta, pode ser que precise da nora, mas ela é um mal necessário. Por quê? Ela faz a vasoconstricção periférica, vocês sabem, então ela aumenta a pós-carga, fica mais difícil do VE jogar o sangue para frente. E esse VE já está recebendo pouco sangue, porque o VD não está jogando para frente. A pré-carga do VE depende do bom funcionamento do VD. E aí o VE, coitado, já tem pouco sangue, e agora tu aumentou a pós-carga. Então, assim, a nora é um mal no choque cardiogênico, tá? A gente não quer usar. Agora, se o paciente estiver com a PAM de 30, eu tenho que manter perfusão de órgão vital. Então, eu vou usar o mal necessário para manter uma pressão. Entendem? Então, é isso. No VD, volume não resolveu o dobuta. Vai lá, Tiago, que eu já entrei muito, desculpa. Isso, mas isso aí é o suporte inotrópico, né? Então é a dobuta e a gente vai depois titulando a dosagem, né? Até a gente chegar o resultado que a gente quer para esse paciente, né? E se a gente tiver uma FA ou um flutter com baixo débito cardíaco? E aí, pessoal, alguém sabe se a gente tiver uma FA? Porque a gente tem que lembrar que no infarto de VD, se a gente tiver, no caso, uma FA ou um flutter com baixo débito, a gente não tem o sincronismo atrioventricular, né? Então, o átrio com o ventrículo, eles não estão conversando, né? Estão de mal ali, estão brigados. Então, então não tem nó sinusal trabalhando, né? Então, tá tudo ali centralizado e concentrado no ventrículo, Essa né? pergunta é mais avançada, mas se alguém souber responder, pode botar, ou se quiserem chutar e tudo, mas é uma pergunta mais difícil, gente. Então podem botar aí, é tranquilo se não for a resposta certa. Vários já acertaram. Não sei se eu estou inibindo mais, o que eu quero dizer é que podem ficar à vontade, que essa é uma pergunta um pouquinho mais para frente, mas vamos ver se vocês, o que vocês acham. Isso. Na verdade, o ventrículo direito ele perdeu um pouco aquela função, pessoal, do sincronismo entre o átrio com o ventrículo, né? Então, isso pode levar a uma certa instabilidade hemodinâmica no paciente. Então, se levou a uma instabilidade, uma PAS menor que 90 milímetros de mercúrio, né? Então, aí, nesse caso, nessa situação que a gente tem esse assincronismo, aí eu vou dar a resposta que é cardioversão elétrica sincronizada. Tá? E lembrar de sincronizar, né? Não só cardioverter, mas apertar a tecla sync lá E confirmar se está sincronizado, pelo amor de Deus. e confirmar se foi sincronizado. Então, isso é de suma importância, né?
Sim. Então vamos lá, gente. Muito bem. Essa é a condução. Existem outras coisas na condução do infarto de ventrículo direito, do infarto inferior também, né? Por exemplo, se o infarto inferior faz uma bradicardia, um FA de baixa resposta. Aí, pelo infarto inferior, você pode fazer atropina, se não resolver, ir para o marca-passo. Se a gente tem um FA, porque tu tá falando de alta, né? Causando instabilidade e cardioversão. FA de baixa. E aí você já tem que aumentar essa frequência. Então, você quer uma frequência ótima. Você não quer uma muito alta que vai causar instabilidade, que é uma FA de 180, por exemplo, você tem que cardioverter. Você não quer uma muito baixa, uma FA com 25. Aí você vai ter que passar o marca-passo. E, de preferência, até nesses casos, o marca-passo tanto atrial quanto ventricular. Isso aqui já é um pouco mais para frente. Tanto atrial quanto ventricular, que é aí para você manter esse sincronismo, né? Mas aí já fica para o especialista mesmo. Eu gostei do que você falou, Thiago, que é o raciocínio. Se a gente entender o quadro, a gente sabe a resposta. A gente já tinha falado hoje aqui, olha, taquiarritmia com instabilidade é igual a cardioversão. Né? Por quê? Porque a taquiarritmia é a causa da instabilidade. Aí, por exemplo, aqui, eu já tenho um infarto de VD, se eu ainda tiver uma taquiarritmia em cima, ela está contribuindo muito para a instabilidade, eu tenho que cardioverter. Se eu tiver uma bradiarritmia, ela está contribuindo para a instabilidade, eu tenho que passar marca-passo, né? Atropina, marca-passo, etc. Então, é você raciocinar. É o VD, é uma câmara dependente de volume. Pô, não posso deixar o tanque vazio, eu tenho que deixar eu volêmico o paciente ali. Já enchi aqui, se eu passar disso aqui, ele vai ficar hipervolêmico. O que falta? Eu quero melhorar a contratilidade, é um choque cardiogênico, por VD. Fiz o volume, não resolveu. Agora, a dobutamina. Então, assim, é o raciocínio, né? Pô, tô querendo ajudar o coração. Se eu entrar primeiro com a nora, eu vou atrapalhar. Eu tenho que entrar com o volume e depois a dobuto. Então, se você entender, vai fluir, né? Não precisa você decorar, tá? E agora, não é isso, Thiago? Concorda? Certinho. Boa. Bom, agora vamos falar da nossa parceria, nossa linda parceria. Bom, gente, para quem foi entrando aí, o Anderson colocando que discussão linda, ai, que bom que vocês estão gostando. Bom, a Dan também aqui elogiando. Vamos falar da nossa parceria. Então, para quem foi entrando depois, né, quem não me conhece ainda, eu sou Raíra, sou cardiologista, minha área é cardiologia intensiva. E eu tenho uma mentoria em emergências cardiológicas para os médicos que querem dominar emergências cardiológicas, querem ir mais seguros para o seu plantão, que a gente sabe que a faculdade não forma a gente em emergência cardiológica com práticas de forma que a gente esteja pronto para atuar, né? Então a gente sai da faculdade, a gente não sabe, na parte do eletro, que é o meu módulo 1, não sabe o que é reconhecer uma isquemia circunferencial. Eu não sabia quando eu saí da faculdade. Uma isquemia circunferencial, que pode ser mais grave do que um IAM com supra, porque pode ser uma oclusão de tronco. Então eu não sabia. Um Wellens, coisas, padrões muito graves. A gente muitas vezes não sabe tratar um edema agudo de pulmão, porque o pouco que a gente viu na vida foi um edema agudo de pulmão perfil B. Mas existe o perfil C, que é o segundo mais comum e é o de pior prognóstico. Se você não classifica os perfis, você trata errado, porque um perfil L precisa de volume, já um perfil B precisa de furo. E não é furo, morfina, VNI. É furo, VNI se necessário, vasodilatador, não é um pacotão, né? Cadê o meu vasodilatador aqui? Na IC perfil C, cadê o meu inotrópico? Então, assim, é o meu módulo 2. Aí a gente também não sai sabendo tudo de síndrome coronariana aguda, tudo para o plantão, né? Como, por exemplo, o infarto de VD, que a gente está discutindo aqui. Isso eu tenho no módulo 3 da mentoria. E que é de síndrome coronariana. Eu pulei. Na verdade, o 2 é de dor torácica na emergência. O passo a passo para você atender a dor torácica e não ter dúvida, não deixar passar nada. Por exemplo, eu vou dar alta para o meu paciente, eu acho que não é síndrome coronariana aguda, mas será que não tem chance dele voltar infartando? Aí você aplica o Heart-Score e dá alta com tranquilidade para o seu paciente. Aí essas coisas eu vou ensinando na mentoria. E o módulo 5, que eu já até falei aqui, que é da emergência hipertensiva, né, das crises hipertensivas. Essa mentoria, gente, como é uma mentoria, a gente tem as aulas gravadas e tem os encontros online ao vivo comigo, que eu faço um resumo do módulo da semana, trago casos clínicos em simulação realística, com bonequinho, monitorzinho, para o aluno ir lá conduzindo e tiro as dúvidas. A mentoria ela tem uns momentos em que dá para entrar alunos. No momento está fechado, a gente está até na nossa terceira aula, né, que foi essa semana. Então, quem gostaria de se aprofundar, vai seguindo aqui, acompanhando, né, as aulas toda terça e quinta e os conteúdos que eu vou postando no Instagram e no YouTube. Raíra, eu vou dar uma aula. Raíra, eu vou dar um plantão amanhã. Não estou seguro de eletro, não sei o que fazer, meu Deus do céu. Então você vai aqui com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, fundador da Eletrolaudo. Ele tem um programa em que você se inscreve, né? E você recebe os laudos do eletro do seu plantão. Conta aí para eles como é, Tiago, que você conta melhor do que eu. Mas tá certinho, é isso mesmo, pessoal. A gente trabalha
tanto fazendo os laudos, né, do eletrocardiograma, e a gente auxilia também naquela condução inicial dos casos clínicos. Então, o objetivo realmente é ajudar você, colega médico, né, a salvar a vida daquele paciente de modo praticamente instantâneo, né? A gente estabelece aí de 10 a 15 minutos, porque como a demanda também ela é grande, então às vezes a gente precisa de um certo tempo, porque às vezes a gente está ajudando algum outro colega, então a gente estabelece um tempo razoável aí, né? Como a gente sabe que tempo é músculo, né? Então a gente não pode perder muito tempo num diagnóstico, não, né? E nem deixar passar batido. Então a gente estabelece um prazo aí de 10 a 15 minutos para a gente auxiliar vocês na condução inicial dos casos clínicos, tá? A gente tem uma surpresa aí, daqui a pouquinho a Raíra vai passar para vocês, né, da nossa parceria, e eu acho que vocês vão gostar, né, vai ser de grande valia, né? Eu acredito que se eu tivesse sendo apresentado, né, dessa forma e tendo a oportunidade que vocês estão tendo lá atrás, quando eu me formei, então, assim, eu não ia perder muito tempo, não. Eu ia já se inscrever logo e já ia participar tanto da Eletrolaudo, tá, quanto da mentoria da Raíra. A mentoria da Raíra é para a vida, né, pessoal? É uma coisa, um aprendizado para a vida, né? Então, isso é de suma importância, porque não é para você aprender agora. Isso aí é para daqui 10, 15, 20 anos, né? A gente não consegue correr de um eletrocardiograma, né? Mais cedo ou mais tarde, você pode estar no posto de saúde, no PSF, você pode estar num pronto-socorro, você pode estar em qualquer lugar trabalhando como médico, que você vai pegar um eletrocardiograma alterado, tá? Vai pegar. Então, assim, você tendo essa segurança para conduzir, eu não tive isso quando eu me formei. Então, se vocês estão recebendo uma oportunidade única, então abracem essa oportunidade, aproveitem e estamos aí à disposição para ajudar todo mundo. Tá joia? Show de bola, Thiago. Gente, então assim, maravilhoso. Eu tô quase me inscrevendo aí para receber esse laudo. 15 minutos é muito bom, gente. Você tá ali no seu plantão, você tá na dúvida do que fazer. E eu gostei muito do que você falou, Thiago, que tem serviço que é o eletrofrio, né? Laudo frio. Não, você mostra ali o eletro e diz, olha, condição inicial. Por exemplo, as taxupras, que você recebe muito, né? Você diz, explica como fazer a manobra de valsalva modificada. Eu acho isso surreal. Então, assim, a pessoa vai para o plantão seguro mesmo. Ela tem ali um suporte, ela sabe que tem com quem contar. Ela te manda ali o eletro, te manda o caso clínico, você vai dizer, olha, isso aqui é um taxupra, isso aqui é um FA, melhor fazer isso aqui e tudo mais. Então, assim, só tem a ganhar, né? E pensando nisso, né, nós dois resolvemos fazer essa parceria. Então, como que vai funcionar a parceria, gente? Bom, quem for aluno meu ou seguidor meu também, que quiser se inscrever na Eletrolaudo para receber, como se fosse uma assinatura, né? Fazer a assinatura da Eletrolaudo, ali você renova todo mês, e aí você pode enviar os laudos, você pode enviar os eletrocardiogramas e receber os laudos. Quem for aluno meu vai receber 10% de desconto ao se inscrever, tá? Para a Eletrolaudo. Raíra, como que funciona? Vocês vão entrar lá na bio da Eletrolaudo, tá? E aí vocês vão procurar onde se inscreve e já colocam também o cupom de desconto. O cupom de desconto é 10%, então Raíra 10, tá? Olha, eu queria meu cupom aqui. Vocês vão entrar em contato com o suporte. Sou aluna da Raíra, sou seguidora da Raíra, tá? Aí vocês vão ganhar esse 10%. Tem que colocar esse código, tá? Raíra 10, para eles saberem que é seguidor meu ou aluno meu. E aí vocês mandam uma mensagem lá no nosso suporte também, que eu quero saber que você se inscreveu, que você deu esse passo a mais para a segurança no seu plantão, a segurança do seu paciente, para você saber que vai fazer tudo de melhor pelo seu paciente. Se tiver qualquer dúvida no eletro, vai conseguir mandar, vai ter a resposta de um especialista, né? Não só do laudo, mas também da condução inicial desse caso, tá bom? Então é assim que vai funcionar a nossa parceria. Ó, tem uma doutora aí, ó, que já está na Eletrolauda, que ó, muito bom, me ajuda muito. Ah, aí sim, já temos uma aluna sua aqui, mas rapaz. E, ó, já Aí é tem aqui, aí, ó. já é aluno, muito bem. As palminhas aqui da Nara, muito obrigada, Nara. Muito bom, me ajuda muito. Aí é Fonseca, né? Amo Isso. esportes, temos que garantir para nosso conhecimento, com certeza, gente. Então, assim,
Nós realmente achamos que vocês só têm a ganhar. Quem tiver interessado na mentoria, a gente está com as vagas fechadas, mas deixa o nome na lista de espera que você vai receber primeiro as informações quando a gente for abrir novas turmas. E quem quiser já se garantir para o plantão de amanhã, já se inscreve na Eletrolaudo. Quem está nessa live aqui, usa o cupom de desconto Raíra10, tá? Diz lá, ó, sou seguidor da Raíra, ou sou aluno da Raíra. Manda uma mensagem pra gente também, pra gente saber que você deu esse seu próximo passo para dominar as emergências cardiológicas. E aí é só sucesso, é só tranquilidade no seu plantão. Certo? É isso. Aí aqui a Esportes colocou, infelizmente a faculdade cobra somente nota de gabarito e vocês complementam todo o protocolo no conhecimento. Pois é, o que a gente traz aqui é o pra vida, né? Eu acredito muito que a faculdade tinha que fazer esse treinamento, né? Sabe o treinamento do ACLS? Mas é que o ACLS é só para realmente a parada cardiorrespiratória. Então, a gente tinha que ter treinamentos em casos clínicos, em avaliação de eletrocardiograma, além dos ritmos de parada, né? A gente tinha que ter todo esse treinamento de terminar a faculdade, a gente não tem. Aí você terminou e estão lá os milhões de plantões para você dar. E aí, quando chega um caso assim? Então, com a nossa parceria aqui, a gente tem o objetivo de justamente trazer mais segurança para você no seu plantão. Certinho? Eu acho que era isso. Você tem... Diga lá. Não, só complementar aqui. E geralmente, o primeiro emprego, quando você sai da faculdade, geralmente é o plantão, né? É onde você se deve ter mais segurança. Então, às vezes é um PSF, mas você complementa, né, com o plantão e ali você está sujeito a receber tudo quanto é tipo de paciente. E às vezes você não está tendo aquela base muito boa em cardiologia, em arritmias ventriculares, que às vezes é um ponto muito deficitário na parte da graduação, e é onde que você vai com tudo, né, no pronto-socorro. Então, tá de parabéns quem fez esse comentário, que a gente está aqui justamente para isso. É pegar na mão justamente na parte mais deficiente da graduação, né? Exato, é que faz mais diferença, porque é emergência, né? Então tem alguns. Emergência, por definição, é um risco iminente de morte, né? Algumas horas e muitas vezes alguns minutos. Quando a gente fala da cardiologia, em alguns minutos. E esse ponto que você falou do PSF, gente, você pode dizer assim, ah, não, mas eu vou atender só em PSF. Gente, o paciente, ele não. Ele muitas vezes procura o local de atendimento mais próximo da casa dele. Porque ele está passando muito mal e não está errado. Mas assim, a gente não tem essa educação e tudo de procurar o pronto-socorro quando for algo muito grave, né? Que é onde tem mais suporte. Então pode ser que lá no PSF você receba um paciente assim, e aí você tem que interpretar o eletrocardiograma. E aí tem um supra e não foi visto, tem uma isquemia circunferencial, tem uma onda T hiperaguda, que é a fase inicial do supra. E aí você está lá no PSF, se você reconhecer isso logo, você já vê ali o caso todo e já encaminha o quanto antes. Antes desse paciente ficar grave, porque foi um supra não reconhecido, por exemplo, evolui com choque cardiogênico, e aí você não tem quase nada para fazer no PSF. Então aí que é importante você identificar precocemente os pacientes mais graves, para poder você já dar um direcionamento para eles. Certo? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Você tem mais algum ponto, Thiago? Não, era só isso mesmo, tá? Só não, né? Acho que a gente discutiu muita coisa aqui, eu acho que ficou bastante, foi muita informação, mas eu acho que a gente conseguiu passar, né, o que a gente estava querendo mesmo. Com certeza. Pois, muitíssimo obrigada a todos os presentes. Obrigada, Thiago, participante super especial, por ter estado aqui na live com a gente, por trazer conhecimento. E obrigada pela parceria também. E vamos lá, que todo mundo aqui vai dominar as emergências cardiológicas e ter segurança no seu plantão. É isso aí. Parabéns a todo mundo aí. Obrigado pelo convite, Raíra. E qualquer coisa, pessoal, estamos às ordens para tirar alguma dúvida, tá? Estamos aí, à disposição. Muito obrigado por tudo. Queria agradecer a todo mundo. Boa noite. Boa noite. O Vandro fechou aqui com chave de ouro. Conhecer para salvar. Isso mesmo, Vandro. Conhecimento que salva vidas. Um conhecimento aplicado à prática, né? Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. E até a próxima. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.